Isso aqui é a resposta que o Bolsonaro tá dando, né? Ao Xandão, o Xandão enviou uma ordem hoje que ele não poderia dar entrevista. Ele não poderia dar entrevista. E o Bolsonaro tinha a entrevista marcada. Teve uma entrevista coletiva com os deputados, né? Que foram lá mamar o Bolsonaro, o Nicolas, toda aquela. A gente já sabe que vai mamar o Bolsonaro. Mas o Bolsonaro criou coragem. Criou bolas. Aparentemente criou bolas e foi por tudo ou nada. Vamos ver isso aqui. Eu não vi ainda, eu quero ver. Olha só. O Flávio soltou. Não roubei os cofres públicos. Roubou. Não desviei recurso público. Não matei ninguém. Não trafiquei ninguém. Não trafiquei ninguém. Caralho. Não trafiquei ninguém. Vamos ver. Isso aqui é o símbolo da máxima humilhação. Tem humilhação aqui? Uma pessoa inocente. Calma, galera. Ó silêncio! Que estão fazendo com ele perdendo a República. Nós vamos enfrentar a pandemia toda. O senhor não tá vale pra mim é a lei de Deus. Vamos enfrentar a tudo e a todos o que vale pra mim a lei de Deus. Amém. Essa tornozeleira é a libertação do Brasil. Essa tornozeleira é a libertação do Brasil. Um gadão falou de fundo. Vamos ver. Força, presidente. A aglomeração continua, o ex-presidente descendo aqui a escada. Os deputados seguem gritando, volta Bolsonaro. A gente ouviu agora há pouco a declaração dele, falou que não desviou recursos, que ele confia na lei de Deus. E a aglomeração é bem grande aqui na Câmara dos Deputados, na saída do ex-presidente. Ok. Bom, Bolsonaro tinha uma ordem para não dar entrevista. Bolsonaro decidiu, depois de quantos anos que estão desde 2020, nesse imbróglio? Desde 2019. Depois de 6 anos, Bolsonaro decidiu finalmente enfrentar Alexandre de Moraes. Quando ele já está com tornozeleira e já está para ser preso. E aqui eu vou ter que deixar uma palavra que foi usada inclusive para diplomata brasileira, que quando ela tentou conversar com Washington, ela recebeu uma resposta que é tarde demais, né? É tarde demais, Bolsonaro. É tarde demais. Tarde demais. Pra você criar coragem agora. Porque agora não tem mais saída, né? Não tem mais saída, vai ser preso, tá pra ser preso. A última esperança dele agora é essa guerra aí do governo americano, que ele tá se sentindo apoiado, né, pela maior potência do mundo, o homem mais poderoso do mundo, Donald Trump. Então ele tá colocando toda a confiança do Donald Trump. Ele já jogou pro caralho os acordos que ele tinha feito. Já jogou pro caralho. Aqui já jogou pro caralho, tá? Aquele cenário que a gente tinha poucos dias atrás, de Tarcísio eleito, dando anistia pra todo mundo, nomeando o ministro do STF, acordão, a maioria no Senado, foi pras cucuia. Foi. Assim, está tudo. A gente não sabe qual que vai ser o efeito dessa guerra tarifária. A gente não sabe qual que vai ser o efeito das sanções. A única coisa que a gente sabe, que a gente sabe não, né? Mas a gente imagina que não vai ter recuo, né? Não vai ter recuo do STF. Eles não demonstraram nem por um segundo que vão recuar dessa guerra com o Bolsonaro e guerra com o Donald Trump. Tá? Eles não demonstraram isso. E agora, como eu falei, tarde demais, Bolsonaro tenta mostrar um culhão. Finalmente ele enfrenta. Vou enfrentar tudo e a todos, né? Ele vai enfrentar tudo e a todos. Só que tem um porém, né? Vocês já me mandaram aqui. Mal ele deu essa entrevista, veio a reação.
Moraes dá 24 horas para a defesa de Bolsonaro explicar descumprimento de cautelar sob pena de prisão imediata. No primeiro momento, acho que o Bolsonaro ele vai ganhar muita popularidade, ele vai sair como perseguido. Que não tem como falar que coisas muito estranhas estão acontecendo nesse momento. Porém, o outro lado agora também ganhou. O lado do STF também ganhou uma argumentação, porque realmente que o Figueiredo e Eduardo Bolsonaro estão fazendo é realmente interferência. E, bom, eles estão, como o próprio Eduardo Bolsonaro diz, ele quer terra arrasada. Pelo menos se todo mundo se fuder, ele vai se sentir vingado. Então, nesse momento, o próprio STF está munido de argumentação, tá? E eu não vejo... Eu vi até alguns textos de alguns bolsonaristas que estão postando artigos no X. Entre eles, meu querido Mafinha. Ele tem um plano, né? Ele coloca assim, nossa, assim, agora com essa guerra entre Moraes e Trump, Moraes vai perder, Bolsonaro vai ficar elegível, vai ganhar do Lula, porque o Lula vai ser candidato, daí, entendeu? Porque eles querem Lula candidato. E eles vão governar o Brasil e vai virar, sabe, vai virar um paraíso. O problema é que alguém tá, com tudo que tá acontecendo, consegue ter certeza que isso vai acontecer. Eu tenho quase certeza que isso não irá acontecer. O que o Trump vai fazer? Ele vai fazer uma guerra com o Brasil? É isso? Ele vai invadir território brasileiro com soldados para derrubar o STF? É só... É a única maneira que eu vejo hoje. Ele vai fazer isso? Se Trump ameaçar Swift, ele ganha. Eu não acho que ninguém vai recuar. Pode fazer o que for, pode transformar o diabo o Brasil. Não vai recuar. Só se bombardear Brasília. Eu só sei de uma coisa. Estamos vivendo tempos muito tensos. Tempos de incerteza. Por azar do destino, Trump estourou um escândalo nos Estados Unidos com Donald Trump, né? Relacionado ao caso Epstein. Então a gente não teve ainda a resposta do Trump. Já teve alguma resposta do Trump? Não teve mais resposta do Trump a respeito. Mas assim, não é o Trump que está carregando esse assunto, é o Marcos Rubio, né? Vamos tentar ser racional aqui nas possibilidades. Você acha que assim, o único jeito, pra mim, que a gente não tá vendo nenhum recuo do STF. Nenhum recuo, eles estão avançando. Ele acabou de dar 24 horas aqui pro Bolsonaro se explicar de ter descumprido essa regra com risco de prisão imediata. O que o Trump vai fazer? Vai invadir o Brasil? Vai aplicar sanções? Eu não acho que sanções... Vai todo mundo se foder, o Brasil vai virar um inferno. Assim, é coisa da gente quebrar mesmo. E eu não vejo as elites recuarem nesse sentido. Eu não acho que vai acontecer. E se por um acaso Trump mudar o foco, acontecer alguma coisa, nunca se sabe, né? Há 2 semanas atrás o cenário era completamente diferente. Quem nesse momento consegue cravar alguma coisa? Eu não consigo, cara. Vai vir mais tarifa, só isso? Será? Se vier tarifa, né? Que até agora, de fato, o que foi colocado em prática, as tarifas ainda não entraram em vigor. A gente vai ver se elas vão entrar daqui 1 semana, daqui 10 dias. Então tem 10 dias ainda para o governo ter uma saída. E as sanções de visto americano dos ministros, vamos falar a verdade? Não gerou nenhuma reação do STF de recuo. Gerou avanço. Mais uma ação do ministro. Depois dessa entrevista coletiva. O ministro Alexandre de Moraes determina o bloqueio de todos os bens móveis, imóveis e contas bancárias de Eduardo Bolsonaro. A decisão foi proferida no final de semana. O salário do deputado que está nos Estados Unidos ficará bloqueado. Vocês estão vendo o recuo do STF? 2 decisões no momento que eles estão assim, sob fogo, sob ataque. O STF também está sob ataque, ele está no alvo, né? A gente teve hoje uma declaração do presidente da Turquia, né? O Orbán.
em apoio a Jair Bolsonaro. E mesmo assim o STF creu. Ele não tá. O STF já tá pedindo 9, não tá nem trucando, não tá pedindo 6, já tá pedindo 9. Eles não vão recuar. O governo Lula tá adorando isso exatamente, tá sendo ótimo pro governo Lula. O próprio Bananinha admitiu que isso tá sendo maravilhoso pro governo Lula, né? E falou que era pra deixar o Lula em paz, que era pra focar no Alexandre de Moraes. Porque, claro, já foi a estratégia deles quando eles estavam no governo, soltar Lula pra deixar ele concorrer. Que eles falaram, né? Vai ser muito bom ter o Lula concorrendo. E, claro, eles precisam o Lula concorrendo. O problema, se acontecer, assim, dá tudo certo pros bolsonaristas. Assim, Alexandre de Moraes cai. Bolsonaro recupera os direitos políticos. Ele vai perder a próxima eleição. Ele vai perder a próxima eleição. Eu acho que vai ter uma euforia de começo. Nossa, ele venceu o STF. Herói. Só que daí passa 1-2 meses, começa Toma a vir. dele. Toma dele, Marlo Gay. Tamo junto. Tá sendo bom pra hegemonia do PT na esquerda. Se as sanções entrarem, a popularidade dele desaba com a crise econômica. Será? Será que dá tempo pra popularidade dele desabar? Mas obrigado, tamo junto. Eu acho que vai dar aí uma euforia de começo, só que existe uma coisa que é irrecuperável na estrutura ali da direita bolsonarista, que é o rancor que foi criado desde que o governo acabou. Ataques, perseguições, o Bananinha e o Figueiredo utilizaram toda essa popularidade deles, exposição deles nesses últimos dias para perseguir, não adversários, tá? Que eles pediram para deixar o Lula em paz. Eles estão perseguindo aliados, patrulhando aliados. Eles fizeram o Nicolas baixar a cabeça, tá? Eles fizeram o Nicolas baixar a cabeça. O Paulo Figueiredo cobrou o Nicolas publicamente. Você vai falar sobre isso ou não vai? O Nicolas fez um vídeo. O Nicolas. Ei. Outra coisa. Ninguém no PL. É só você ver as lives das pessoas que têm mais contato com os bolsonaristas lá e com a família. Você vai saber que ninguém no PL quer Bolsonaro candidato, ninguém da família Bolsonaro candidato. O Novo não quer Bolsonaro candidato, ninguém da família Bolsonaro candidato. Ele vai pra onde? Republicanos? Por onde ele vai se candidatar? O bolsonarismo veio do nada e ao nada retornará. E agora eu vou falar assim, com grandes chances de eu errar, porque agora a gente tá vivendo momentos muito turbulentos, que tudo pode acontecer, a gente não sabe a reação real, a gente não sabe o que tá acontecendo, o que está sendo conversado. Só que a minha análise não é tanto achismo que eu vou fazer agora uma análise dos agentes envolvidos e do poder dos agentes envolvidos. Se por um lado tem a pressão americana, que é o maior país do mundo, o país mais rico do mundo, eles não têm soberania ainda. Essa palavra, eu sei que vocês estão cansados dessa palavra soberania, mas eles não têm soberania sobre o Brasil. Hoje a gente tem um governo Lula governando o Brasil, então sim, tudo que vem acontecendo está favorecendo o Lula, cedeu uma causa pro PT, então eles estão crescendo politicamente agora que a gente não tem do efeito das taxações. E do outro lado, é um cara completamente, o líder que é o alvo disso tudo, que é a peça principal de todo esse imbróglio, é um Bolsonaro que é um covarde. Ele esperou estar prestes a ser preso para ensaiar uma reação a Alexandre de Moraes. E vamos lembrar que ele já... É que agora não tem mais jeito. Agora ele não tem mais escapatória. Não vai ser uma carta pedindo desculpa pro Xandão escrita pelo Temer que vai salvar. Ele não tem. Ele foi... Agora ele realmente foi pro tudo ou nada. Só que ele foi muito tarde. Porque é um covarde. Eu ouso falar, se ele tivesse mantido essa posição desde 2021, no 7 de setembro, ele teria dado um golpe de Estado, tá? Se ele tivesse essa postura logo depois que perdeu a eleição, ele já teria... Cara, assim, ele estaria destruindo. Assim, ele ainda seria o líder inconteste da direita, tá? Os velhinhos iam tá sendo presos como Marte feliz que eu tô por uma causa aqui, meu presidente Bolsonaro também tá lutando por nós, mas não, né? Ele se mostrou um covarde todo esse tempo e ele, assim, a base dele
derreteu. A base do Bolsonaro derreteu. E quem tá duvidando, quem acha que não, é o seguinte. No momento em que o Bolsonaro tá com mais atenção no cenário político do Brasil desde o dia 8, envolvendo o governo americano, envolvendo toda uma campanha de todos os influenciadores bolsonaristas. Eles marcaram uma manifestação no momento de maior, sabe, que a base tá mais aquecida. Eles marcaram uma manifestação no dia, assim, no momento que a base tá mais aquecida, a base mais fiel tá querendo ir pro pau, tá querendo ir pra guerra. Não foi ninguém. Eu não coloco imagens da manifestação porque não tem. Uns gatos pingados em São Paulo, uns gatos pingados em Minas Gerais. Tem gente que nem sabia que teve manifestação. Sim, teve. Eles chamaram, porque, nossa, agora vai todo mundo... O povo brasileiro tá com o Jair, né? Não, o povo brasileiro está cansado do STF. O povo brasileiro tá cagando pra isso. Tudo está sendo falado na rua, menos sobre os desmandos de Alexandre de Moraes, porque o Bolsonaro, ele cansou a sua própria base, porque ele usou todos os momentos que o Jair Bolsonaro, ele conseguiu alguma exposição, alguma vitória política, ele gastou essa vitória política com coisas que desanimaram, com ações que desanimaram a própria base. Quando veio a PGR, quando veio a denúncia da PGR, e ele, nossa, só se falava em Bolsonaro, o que ele fez? Ele fez uma manifestação pra acabar com a lei da ficha limpa, porque era uma das estratégias acabar com a lei da ficha limpa e tal. E assim, talvez a gente consiga participar da eleição. Ou, quando fizeram uma manifestação pelo impeachment do Lula, ele, não é pra tirar o Lula, é tirar o Lula só em 2026. E ele foi perdendo, ele foi desgastando a própria base até chegar na penúltima manifestação que ele fez na Paulista, que ele ficou desolado, né? Um flop total, se humilhando para Alexandre de Moraes, isso antes dos anúncios das tarifas do Trump. E ele ficou desolado, ele desmarcou toda a agenda do mês, ele ficou 2 semanas chorando em casa. 2 semanas chorando em casa. Silas marcou uma manifestação pro início de agosto, que é quando entram em vigor as tarifas, né? Enfim, e agora eu dou o veredito da minha análise. O que eu acho que vai acontecer? Eu não vejo, eu já falei isso aqui, puro achismo. Eu não consigo ver. Eu tô tentando ser o mais correto, o mais exato possível, porque isso vai interferir na nossa tática eleitoral do próximo ano. Mas eu realmente não vejo um final feliz para Bolsonaro. Para mim, Bolsonaro acabou, tá? Para mim, Bolsonaro e membros da família Bolsonaro capaz de chegar no Flávio. É muito difícil chegar no Flávio, porque o Flávio o Flávio é o mais inteligente da família, é o mais corrupto, é o mais ladrão. Ele é o que mais vai saber se defender. Talvez só sobe o Flávio Bolsonaro, tá? Elegível dessa família. Pra mim, é o fim do nome Bolsonaro em eleições, tá? E o Renan, não vai, cara. Você acha que eles vão dar chance com tudo que tá acontecendo? Ele interferindo, sabe? Colocando o Brasil de 4 pros Estados Unidos e o Lula colocando o Brasil de 4 pra China. Mas mesmo assim, eles estão colocando o Brasil, assim, é humilhante o que tá acontecendo com a nação, né, cara? Já não chega a gente se humilhar, a gente tá sendo humilhado pela família Bolsonaro com essas sanções e com o Lula sendo cachorrinho da China. A ponto de, cara, assim, eu não sei aonde pode chegar isso, aonde pode chegar o caos gerado por todas as sanções que podem vir ou podem não vir. Mas eu estou com medo do futuro, tá? Talvez o nosso trabalho vai ser um pouco mais difícil aí. Já era uma
era uma tarefa hercúlea, né? Nosso projeto com o Partido Missão. Pode ser que seja um pouco pior. A gente pegue um país em frangalhos. Em frangalhos, talvez, com perda de território. Vai ser muito difícil. O Brasil tá acabado, cara. O Brasil tá acabado. Que tristeza. Eduardo fechou o caixão da família. Muita gente vai pegar pilha por conta da atitude do Eduardo assumir essa parada toda. A única chance do Bolsonaro, a única chance é cair Alexandre de Moraes e STF, outros ministros do STF. Eles vão conseguir? Eles vão conseguir? Enfim, eu só queria falar isso. Eu tirei essa análise com as informações que a gente obteve agora à noite, né? E vamos ver os próximos episódios. Eu vou ter que postar muito cedo. Se eu for postar essa análise, vai ter que ser muito cedo, porque é provável que ela fique obsoleta muito rápido.